Bem, pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos abordar o projeto de vida, o que nós chamamos de planejamento estratégico pessoal. Ele é extremamente importante para que nós possamos melhorar não apenas a nossa capacidade e formação pessoal, mas também a nossa parte profissional. Então eu vou procurar, nesta videoaula, dar algumas orientações e vou apresentar um método também para que você possa fazer o seu projeto de vida. Bem, primeira coisa que nós pensamos é como é que o mundo nos julga. Nós já vimos isso na aula presencial, mas é importante sempre nós relembrarmos. Então nós vimos que o mundo nos julga de 4 formas. A primeira forma, a primeira maneira de nós sermos avaliados pelo mundo é através do nosso comportamento, são os nossos comportamentos. Como é que nós nos comportamos? Então isso é a primeira coisa que chama a atenção de outras pessoas. A segunda coisa que chama a atenção das outras pessoas, logo após ou mesmo junto com os nossos comportamentos, é o que você diz, né? O que nós falamos, então as palavras que nós usamos, né? Então essa é uma fonte importante de avaliação. A terceira é como nós pronunciamos essas palavras, se elas são pronunciadas num tom cordial, num tom agressivo, num tom de soberba. Então, o terceiro elemento que compõe o julgamento, aquela primeira impressão que as pessoas fazem de nós e que depois vão buscar, através desses 4 itens também, a comprovação se essa primeira impressão foi correta, o quarto elemento é como é que nós nos vestimos. Então, se diz que o hábito não faz o monge. Concordamos, mas o hábito ajuda a fazer o monge. Então, aquilo que eu quero causar de impressão, eu preciso estar acompanhado justamente de uma vestimenta adequada. Então, nós devemos lembrar sempre que nós não temos a segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, isso são coisas que servem para que a gente possa refletir, para que vai entrar também na elaboração do nosso projeto de vida. Competência. Nós também abordamos esse assunto na nossa aula presencial. Então, a competência, segundo a definição do dicionário, é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. Então, essa é a definição de competência. Também encontramos uma outra definição de competência, que é a arte de oferecer algo sempre melhor por um custo menor e de uma maneira ética. Não podemos esquecer dessa maneira ética, né? Então nós devemos lembrar que a nossa qualidade ela é reconhecida e ela é medida através do resultado que nós obtemos. Então, uma pessoa de sucesso, ela é reconhecida pelas outras pessoas através da qualidade daquilo que nós fazemos e daquilo que nós somos. Então, a necessidade de um planejamento surge de nós termos que olhar o nosso futuro, de fazer com que os nossos desejos eles sejam realizados. Então, é por isso que nós vamos elaborar um projeto de vida. Também um planejamento é uma forma de se adiantar e enfrentar os fatos desconhecidos e incertos que com certeza vão se apresentar na nossa vida. É uma estratégia, como dizia um conhecido meu, de diminuir a chance do azar acontecer. Então, é fundamental que nós façamos um planejamento na nossa vida, para que a gente possa atingir os objetivos que nós nos propomos e estabelecer estratégia para atingir esses objetivos. O que é um profissional?
lembrando da definição também apresentada na aula presencial, é a pessoa que tem o desejo de aprender e continua aprendendo durante toda a sua carreira. Então, essa é uma definição de profissional todas as que eu encontrei ao longo das minhas atividades como a mais adequada para expressar aquilo que eu vejo que é um profissional. A empregabilidade, a definição de empregabilidade, diz-se de um indivíduo que está apto a entrar e manter-se no mercado de trabalho graças à adequada qualificação profissional. Então, o que nós queremos? Nós queremos, com o planejamento, melhorar as nossas competências, melhorar a nossa empregabilidade e melhorar também a nossa qualidade de vida. Um livro que é interessante que vocês leiam e reflitam sobre ele é A Estratégia do Golfinho. São dois autores, Lynch e Cordes, e esse trabalho, esse livro, ele foi muito importante na minha vida porque ele me deu uma série de ideias de como conduzir a minha vida. E é interessante que ele define as pessoas basicamente de 3 tipos: os tubarões, as carpas e os golfinhos. Dentro das carpas, ele define aquelas carpas pseudo-esclarecidas e tem as carpas. O que é uma carpa pseudo-esclarecida, segundo a visão dos autores? São aquelas pessoas que estudam, que leem, que têm habilidades, têm uma cultura, têm uma educação, mas simplesmente não conseguem fazer as coisas acontecerem na sua vida. E o livro todo nos dá ideias de como nós nos transformarmos em golfinhos. E como golfinhos, caracterizados pela sua inteligência, como é que nós podemos nadar, né, no tanque dos tubarões e no tanque das carpas. Então é um livro que eu sugiro a vocês que leiam, que reflitam sobre o livro, e também dele que eu tirei algumas ideias para apoiar o nosso querer em relação ao projeto de vida. Nesse livro, eles contam uma pesquisa realizada durante 30 anos por um cientista chamado Elliot Jaques. O Elliot Jaques, ele observou durante todos esses anos, em 15 países, pessoas que eram consideradas pessoas de sucesso. E ele chegou à conclusão que existe uma relação direta entre o que o indivíduo pensa a respeito do tempo e a sua capacidade de desenvolver trabalhos. Então é muito interessante essa pesquisa, porque ele nos mostra uma outra importância na nossa vida, que é nós estabelecermos uma visão de futuro. Então nós precisamos ter uma visão para o nosso futuro, né? Então diz ele ainda, o Elliot Jaques, a importância da construção de visões a longo prazo fica expresso de que o intervalo máximo com o qual uma pessoa consegue lidar, o intervalo de tempo máximo que essa pessoa consegue alcançar, mede e define o nível de poder cognitivo dessas pessoas. Então, o que ele quer dizer isso? Que quanto mais tempo alguém pode olhar no futuro, isto é, ter uma visão de futuro, maior será a capacidade cognitiva dela de lidar com os fatos que acontecem no seu dia a dia. E ele chega a uma conclusão que pessoas, por exemplo, que são pessoas de sucesso, elas têm uma visão de futuro de 10 anos. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar o nosso projeto de vida, nessa visão de 10 anos. O que eu quero para a minha vida daqui a 10 anos? Como é que eu quero que seja a minha vida em 2027? Ah, mas eu nem sei se eu vou estar vivo daqui 10 anos. E a questão que eu faço para vocês é a seguinte:
E se eu estiver vivo? Como é que vai ser a minha vida? Então, como eu não posso definir se eu estarei vivo ou não, eu vou trabalhar como se vivo eu estivesse daqui 10 anos. Então, em cima desse horizonte de tempo, é que nós vamos estabelecer o nosso projeto de vida. Diz ele que existem 7 camadas de tempo para a organização das pessoas, né? Então, essas camadas de tempo, a mais simples, é aquelas pessoas que conseguem enxergar no máximo daqui a 1 ano. São aquelas pessoas, por exemplo, que são pessoas apenas afeitas à ação, à obediência, a se comportarem de acordo com o que outras pessoas determinam, né? E nós, como queremos ser pessoas de sucesso, nós vamos utilizar o tempo que ele determinou de 10 anos. Lembrando que visão é o estado desejável projetado para o nosso futuro, né? E a visão nos indica o caminho a seguir, a direção para que nós estamos nos dirigindo, para que todas as vezes que nós queremos implementar as nossas metas, para que nossos desejos se realizem, então nós tenhamos uma bússola em relação a essa visão. E qual é a visão que eu proponho, né? Durante muitos anos eu pensei sobre isso e cheguei à conclusão que todos nós, seres humanos, temos um objetivo em comum, com raríssimas exceções. E esse objetivo, essa visão, esse estado de futuro desejável é sermos felizes. Então, todos nós buscamos essa felicidade, né? Nós trabalhamos para quê? Porque nós achamos que trabalhando nós vamos conseguir aquilo que nós queremos, que seja sucesso, seja parte financeira, e isso vai nos ajudar a ser felizes. Então, todos nós, com raríssimas exceções, repito, queremos, num futuro, sermos felizes. Qual é a definição de felicidade? Também pesquisei muito sobre isso. E a que eu mais achei adequada e que eu aplico na minha vida é a que eu consegui encontrar num livro chamado Por que Fazer Terapia, de um psicólogo paulista chamado Luiz Carlos Teixeira de Freitas. E ele definiu felicidade da seguinte forma: é um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o meio ambiente que o circunda e o abriga. Observem que essa definição ela tem um paradoxo, né? Qual é o paradoxo? Estado de equilíbrio dinâmico. O que significa um equilíbrio dinâmico? Como é que um equilíbrio pode ser dinâmico, se o equilíbrio sempre nos remete à sensação de estabilidade? Exatamente a ideia é de que a todo momento ocorrem coisas na nossa vida que nos tiram desse equilíbrio. Então nós precisamos retomar este equilíbrio. Então nós temos momentos de equilíbrio, perdemos esses momentos e temos que retomar este mesmo equilíbrio. Então, o que nós podemos dizer? Que não é possível que alguém seja feliz sempre, mas ela vai ser feliz em várias situações do seu dia a dia. E o nosso objetivo com o nosso planejamento é exatamente cada vez sermos mais tempo em estado de equilíbrio, de estarmos mais tempo em estado de equilíbrio a cada dia que passa. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam: você é uma pessoa feliz? Eu digo assim: hoje eu estou mais feliz do que ontem e quero estar menos feliz do que o amanhã. Então, isso é a ideia de equilíbrio dinâmico. Nós estamos em equilíbrio, perdemos esse equilíbrio e novamente retomamos o estado de equilíbrio. Lembrando também que nós temos 7 áreas de integração, né? Nós nos relacionamos com 7 áreas diferentes no nosso dia a dia. Nós nos relacionamos na vida familiar, nós nos relacionamos na vida profissional,
na vida social, na vida financeira, no físico, no emocional ou mental e no espiritual. Então são essas 7 áreas da nossa vida que nós interagimos com o meio ambiente. Como é que nós podemos entender esta área familiar? Segundo alguns sociólogos, família é todas aquelas pessoas que moram sob o mesmo teto. Então, minha família, por exemplo, no meu caso específico, é a minha esposa. Por quê? Porque nós dois moramos sobre o mesmo teto. E os filhos são família? Os meus filhos, segundo esses sociólogos, são familiares. Eles não vivem mais sobre o mesmo teto. Então, eles continuam sendo meus filhos, mas são meus familiares. E por isso nós vamos colocá-los na parte social. Então, na parte familiar, nós vamos estabelecer objetivos e metas para aquelas pessoas que moram conosco no mesmo teto. Na vida social, serão aquelas outras pessoas com quem nós temos relacionamentos e que fazem parte, da nossa vida, mas que não moram no mesmo teto, sobre o mesmo teto que nós moramos. A parte profissional é tudo aquilo que envolve a nossa atividade como profissionais. A parte financeira é a parte que está ligada ao dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas confundem as duas áreas, a parte profissional e a parte financeira. Eu tenho que ter um planejamento financeiro. Qual é a minha principal área de recurso? No meu caso, é o meu trabalho. Mas eu tenho outras aplicações e que vão fazer com que eu atinja meus objetivos na área financeira. Na parte do físico, Então, como é que eu quero estar daqui 10 anos? Quero estar saudável? Quero estar tendo a capacidade de ter atividade física? Então, eu vou definir como é que eu quero estar daqui 10 anos na minha parte física. Daqui 10 anos, por exemplo, eu vou estar com 75 anos. Então, como é que eu quero estar aos 75 anos? Eu quero ser uma pessoa independente, eu quero ser uma pessoa ativa, ainda trabalhando, atendendo os meus pacientes, podendo trocar experiência com outras pessoas, como eu estou fazendo aqui com vocês neste momento. Então, é como eu projeto o meu físico para aqui 10 anos. Observem, para que eu possa atingir o meu desejo daqui 10 anos, o meu objetivo, eu vou precisar estabelecer metas. Então, eu vou ter que cuidar o que eu como, eu vou ter que cuidar o nível de bebida alcoólica, se eu vou beber ou não, quantas vezes eu vou fazer atividade física durante a semana, a minha alimentação. Então, todas aquelas doenças que podem acontecer nas pessoas, eu vou fazer um processo de quê? De prevenção. Então, isso é o planejamento na área do físico. Outra área importante também é a área mental emocional. Como é que eu quero estar? Que tipo de atividade intelectual eu quero estar fazendo daqui 10 anos? Eu quero estar escrevendo? Eu quero estar falando uma outra língua? Então, são coisas que eu vou definir. Como é que eu quero estar emocionalmente? Eu quero ser uma pessoa de 75 anos rabugenta ou quero ser uma pessoa agradável? Então, também dentro dessa área emocional, é importante que se estabeleçam objetivos. E a última área, que completa as 7 áreas, é a área espiritual. E nós vimos na nossa aula presencial que nós consideramos a parte espiritual como a questão ética, da nossa ética essencial. O que eu vou precisar fazer para atingir essa ética essencial? Como é que eu vou desenvolver a questão da bioética? Então, tudo isso são reflexões e estabelecimento de objetivos e metas
que eu preciso estabelecer para daqui 10 anos, para que eu tenha o quê? Minha vida dentro de um equilíbrio. E se eu tenho minha vida equilibrada e cada vez eu tenho mais momentos de equilíbrio, cada vez eu vou ter mais momentos de felicidade, segundo a nossa premissa inicial. Vai ser difícil fazer esse trabalho? Difícil ele não será. Por quê? Porque eu vou oferecer a vocês um método para fazer isso. Agora, vai ser trabalhoso. Além de trabalhoso, algumas vezes ele vai ser doloroso. Por quê? Porque você, para elaborar isso, você vai ter que olhar para dentro de você. Você vai ter que se confrontar com você mesmo. E eu sempre digo para as pessoas, nós podemos mentir para todo mundo, menos para nós mesmos. Então, parar durante alguns momentos ao longo do dia e refletir o que eu quero para daqui 10 anos para a minha vida, então isso vai ser um exercício que vai levar um tempo. Este tempo, a qualidade desse tempo, é você quem vai dar. Então, todas essas aulas, todos os slides que nós passamos e que estão disponibilizados no site, vão servir para que você possa fazer esse projeto de vida. A leitura deste livro, A Estratégia do Golfinho, vai lhe ajudar muito. Com certeza vai economizar algumas horas das suas reflexões. E aí, está dando muito trabalho? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa para tomar uma aguinha, fazer um xixi, e aí daqui a pouco nós estamos de volta.